Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre como foi todo esse meu processo, de validação do meu diploma aqui em Portugal. Mas antes de eu começar a falar com vocês, eu queria primeiramente agradecer a todos que estão chegando aqui e estão ficando no meu canal, tá? E se você é enfermeiro, e você tem uma vontade, um sonho ou desejo de validar seu diploma aqui em Portugal, eu já te convido para você ir lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui, passa a me seguir e vem me acompanhar nessa minha trajetória, tá bom? Eu tenho mais ou menos 9 meses que mudei para Portugal. Eu comecei o meu processo de validação do meu diploma em setembro do ano passado, setembro de 2022. Estou concluindo agora, em junho de 2023, Foi menos de um aninho aí para poder seguir, nessa caminhada. E, graças a Deus, tô concluindo já o meu processo e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, tá? Então não sai daí, prometo que eu não vou me delongar, não vou me prolongar. E vai ser rapidinho o nosso bate-papo. Vou falar pra vocês como foi todo esse meu processo, quais foram minhas dificuldades, quais foram os meus aprendizados, porque eu tive bastante aprendizado nessa etapa. Cola junto aqui comigo e vamos interagir um pouco sobre esse meu processo, tá bom? Então, assim, quais foram, Pra começar, quais foram as minhas dificuldades que eu encontrei nesse processo? Mas antes de eu falar quais foram minhas dificuldades, deixa eu só recapitular aqui, porque tem pessoas novas, que estão chegando. Talvez você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não me conhece. Então, assim, meu nome é Erika Munique, eu sou enfermeira brasileira e estou fazendo meu processo de validação do meu diploma de enfermagem, de bacharel em enfermagem aqui em Portugal. E agora eu estou na fase de conclusão dessa validação. Foram uns 8 meses aí decorridos, E agora eu já estou chegando na fase final, para a honra e glória de Deus. Mas assim, como é que foi todo esse processo, Quando eu me inscrevi na faculdade, solicitei a minha acreditação em disciplina, por quê? Porque eu fiz a minha validação do diploma através da acreditação em disciplinas. Inclusive, vou até deixar aqui no card, eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre quais são as formas de você validar o seu diploma aqui em Portugal, tá bom? Então, assim que terminar esse vídeo, vai lá nesse meu próximo vídeo aqui e confere para saber qual é o tipo, de validação que você se encaixa, tá bom? No meu caso, eu me encaixei pela acreditação de disciplinas. Como é que funcionou, Eu, após me inscrever na faculdade, mandei a minha grade acadêmica para a faculdade analisar, a minha vida profissional também, e eles me disseram quanto tempo eu iria precisar estudar para poder validar meu diploma aqui em Portugal como enfermeira, Para eu poder trabalhar, para eu poder também dar continuidade aos meus estudos, tá bom? E aí foi preciso que eu fizesse 4 disciplinas. Saúde infantil e pediatria, saúde mental e psiquiatria, IVP1 e IVP2. IVP1 e IVP2 são integração à vida profissional. São disciplinas específicas daqui, da faculdade de Portugal. É como se fosse o nosso estágio final da faculdade aí no Brasil. Como eu fiz em Salvador, a gente fez os estágios final, foi rede hospitalar e rede básica. Só que a diferença aqui é que os IVPs, você pode acabar fazendo rede básica ou rede hospitalar, porque aqui você já tem disciplinas anteriores, estágios anteriores nessas áreas, ou você pode fazer os dois só em um lugar, como se fosse só em rede hospitalar ou só em rede básica, tá? No meu caso, eu fui selecionada para fazer o IVPs só em rede básica, que foi no centro de saúde aqui em Portugal, situado em Vila Nova de Gaia, tá bom? E assim, quais foram, as minhas dificuldades? Vou começar pela primeira. Como eu já falei pra vocês aonde foi que eu fiz o meu estágio de centro de saúde, que foi o IVP1 e IVP2, eu fiz em Vila Nova de Gaia. Atualmente eu moro em Leiria, Na verdade, eu quando cheguei aqui, eu passei a vir morar em Leiria. E a minha maior dificuldade primeiro foi isso, De ter que me deslocar toda semana de Leiria para Vila Nova de Gaia para Leiria. E assim sucessivamente, todas as semanas. Os outros estágios anteriores, que foi saúde infantil e pediatria e saúde mental e psiquiatria, foram mais tranquilos, Porque foram mais curtos, foram só um mês de duração, se eu não me engano, um mês, alguns dias de estágio, E então aí como fala, foi menor, Deu pra suportar, foi tranquilo. No primeiro dia de estágio, eu me lembro que foi muito, muito difícil. Eu achei que eu não ia aguentar. Primeiro, por quê? Porque eu saí da minha zona de conforto literalmente. Por que eu digo literalmente, gente? Porque a minha família, ficou aqui em Leiria. Eu vim para Portugal com meu esposo, meu filho e minha cunhada. Então, eles ficaram aqui em Leiria, na nossa casa, E eu tive que ir sozinha para Vila Nova de Gaia, pro Porto, para poder fazer os estágios. E nesta, eu tive que arrendar um quarto. É muito comum aqui em Portugal vocês arrendarem quarto, tá bom?
Pra quem tá vindo, se vocês forem pesquisar aí arrendamento de casa, você acha muito arrendamento de quarto. As famílias, elas, por exemplo, têm uma casa e elas arrendam quarto para estudante, para trabalhador, enfim, tá? Então essa foi a minha maior dificuldade. Primeiro, eu tive que ir morar, entre aspas, né, durante a semana, dentro de um quarto, dentro de uma casa de uma família que eu não conhecia. Então essa foi a minha maior dificuldade. No primeiro dia eu até chorei, me desesperei, né? Mandei mensagem pro meu esposo dizendo que eu iria desistir, que eu não ia aguentar ficar lá, né, numa casa que eu não sabia quem eram. Eu não ia aguentar ficar longe do meu filho, dele, né, da nossa família, enfim. Mas ele me deu forças, Deus me deu força, e a primeira etapa foi passando. A primeira semana passou, a segunda, a terceira, e foi tranquilo. Depois, né, quando terminou os 2 estágios, porque saúde infantil, pediatria e saúde mental e psiquiatria, eu fiz no mês de setembro até o final de outubro. E então foram os 2 meses também tensos, tá, gente? Principalmente por conta do transporte, né? Da minha mudança toda semana. Eu ia para o aeroporto na segunda-feira de manhã, né? Porto Vila Nova de Gaia, porque são ali do lado, tá? Logo no início eu ia pro Porto por conta que o meu estágio de pediatria e de psiquiatria eram em hospitais no Porto. E aí eu ficava nesse deslocamento, Porto, Leiria, Porto. E era muito complicado, porque logo nesses 2 estágios, eu ia de comboio, né, que é o trem aqui em Portugal, eu ia de comboio. E aí eu demorava umas cerca de 3 horas, 6 horas e meia pra chegar lá. E a mesma coisa era pra voltar. E era muito cansativo, sabe? Foi muito cansativo, mas graças a Deus superei, consegui ir e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E aí eu entrei de férias, né? Quando foi no final de outubro, início de novembro, eu entrei de férias. E retornei para fazer os IVPs, que eram os 2 que faltavam, em fevereiro, né? Então, em fevereiro iniciou essa nova jornada. Porém, os IVPs na verdade, foram feitos em um centro de saúde lá em Vila Nova de Gaia. Então, aí era a mesma coisa. Toda segunda-feira eu ia para Vila Nova de Gaia e toda sexta-feira eu voltava para casa, né? Passava o final de semana em casa e a semana inteira em Vila Nova de Gaia para fazer os estágios, tá? E lá, agora, nessa etapa do IVP, foi diferente, né? Eu costumo dizer que eu saí da minha zona de conforto, tanto por conta dos quartos, né, que eu fiquei, e nesses IVP eu tive que sair do quarto onde eu estava, porque era um pouco mais longe, e arrendei uma cama, né, não digo nem um quarto, uma cama no hostel. E eu dormia em um quarto onde eu compartilhava com mais 3 colegas, né, não conhecia, tá? Eram pessoas de lugares diferentes, nacionalidades diferentes, mas a gente foi fazendo amizades, né, ao longo do tempo, mas foi assim que eu tive que prosseguir. Então eu passava a semana lá nesse quarto, onde eu dividia com outras pessoas, e final de semana eu voltava para casa, né? Esse foi um pouco mais difícil, porque demorou mais. Foram exatamente aí uns 4 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio. 3 meses aí. Então eu encerrei agora no dia 23 de maio. Então foi um pouco, sabe, puxado. Porque foram 3 meses que parecia que era uma eternidade, que não queria passar. E quando eu vinha pra casa, na semana voava, passava muito rápido. Mas assim foi. Teve horas também que eu pensei em desistir. Não foi fácil, tá, gente? Se eu disser pra vocês que foi fácil, não foi fácil. Você tá num quarto onde, por mais que você fez amizade, mas são pessoas que você não conhece, não sabe ainda, não conhece a cultura, tá? Eu tive a oportunidade também de conhecer, o lado bom foi conhecer pessoas de várias culturas, conheci pessoas argentino, ucraniano, indiano, eu conheci pessoas de vários lugares, né? Foi legal, né? Uma experiência boa, mas por outro lado não foi tão boa assim. Pelo fato de eu estar sozinha dentro de um quarto. Inclusive, quem me segue lá no Instagram, eu até postei no Instagram um vídeo mostrando como era o quarto, a cama que eu estava, né? Eu vou ver se eu ainda tenho vídeos assim e posto um reels aqui no YouTube só pra vocês verem. Mas se vocês puderem ir lá no Instagram, lá tem todos esses vídeos, essas informações que eu já postei lá. Então, assim, não foi fácil, gente. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui superar. Deus foi a minha força, né? Minha fortaleza, a minha família, né? Principalmente meu filho, porque tudo que eu faço é pra futuramente também ter uma vida melhor, tanto eu e minha família, quanto dar uma vida melhor para o meu filho, né? Graças a Deus, ele tá nos abençoando, nos protegendo. Eu tô podendo ter oportunidades de dar uma vida melhor a ele, uma coisa que eu não tive quando era menor. Então eu tô abraçando com todas as forças. Dizer que é fácil, não é. Mas a gente precisa abraçar e encarar as oportunidades que vêm, né?
Então, assim, foi um pouquinho tenso, mas eu consegui. Outras dificuldades que na verdade eu tive durante esses estágios foi a questão do aprendizado, tá, gente? Há muitas coisas que eu sei, a forma, por exemplo, a forma de você fazer, né, alguns procedimentos de enfermagem é diferente do daqui, tá? E aí eu tive que aprimorar o conhecimento deles, a minha forma de fazer, né? E aí no início foi um pouco complicado, tá? Sabe aquela coisa de você, tipo, aprender, saber que é o certo, você aprendeu na faculdade, através da literatura, e quando chega aqui você descobre que existem outras maneiras de fazer e que na maioria das vezes, para eles, a sua forma de fazer é errada, e para você, a maneira que eles estão fazendo é errada, né? Esse pensamento foi o primeiro pensamento que eu tive quando eu comecei a fazer os estágios. E aí eu falei, eu tenho que estudar, né? Tenho que colocar a cara no livro, tenho que estudar, tenho que ver onde é que eu estou, que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso focar mais. E assim foi. A minha primeira dificuldade foi no estágio de pediatria, né? Saúde infantil, onde eu tive que aprender a colocar em prática a CIP. No Brasil, a gente faz a sistematização de enfermagem, né? Através do NANDA. E aqui não, aqui tem um CIP, né? Que é a Classificação Internacional da Assistência de Enfermagem. E a gente precisa fazer o diagnóstico baseado nele. Então, no início, foi a minha maior dificuldade. Foi criar diagnóstico de enfermagem baseado na CIP, né? E aí, eu tive que dedicar um tempo para estudar. Eu digo que o meu estágio todo de saúde infantil e pediatria foi focado na CIP. Eu falei, não, se eu tenho dificuldade na CIP, eu vou ser daqui craque na CIP. E eu tenho uma mania, na verdade, pode ser um defeito, que eu sou competitiva comigo mesma. Se eu sei que eu não sei e que eu sei que eu preciso aprender, eu vou até o final, até eu aprender né, alcançar aquele objetivo. E assim foi. Eu fazia um trabalho, fazia outro, não, tá errado, tá errado. E eu chegava no quarto, bora estudar, vou aprender a fazer essa CIP. E no final do estágio de saúde de pediatria, né, saí com o coração grato, saí com a sensação de missão cumprida, porque eu consegui fazer o diagnóstico de enfermagem da CIP. Consegui pegar como fala? Um ensino clínico, né, um estudo clínico, e fazer a CIP de acordo, né, com aquele caso que eu estava ali estudando. Então, assim, foi muito, muito gratificante por eu ter conseguido. E vai uma dica pra vocês, tá? Se vocês querem fazer a validação do diploma de vocês através da acreditação em disciplinas, vocês vão precisar de tempo para estudar, tá bom? Outra informação, outra dica que eu dou pra vocês. Eu sei que não é fácil, tá? Mas assim, se você puder se planejar antes de iniciar a acreditação, diga assim, se planejar financeiramente, tá? Eu vou focar nisso. Se você conseguir se planejar financeiramente para fazer esse processo sem precisar conciliar o estudo com um trabalho, eu recomendo para vocês que seja o certo. Por quê? Porque você vai precisar de tempo para estudar, tá bom? Você vai precisar de tempo para se dedicar. Se você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, vou dizer que é impossível, não é impossível, mas é difícil, tá? Vai ser muito difícil você conseguir conciliar, porque a cobrança vai ser muita. Você vai ver coisas que você nunca viu. Eu mesmo era enfermeira no Brasil, enfermeira intensivista. Minha área era toda adulto e quando eu cheguei em saúde infantil e pediatria, eu falei, sabe, dei aquele susto assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Né? O que é isso? O cálculo de medicação que eu já não via há muito tempo, né? Porque cálculo de pediatria é totalmente diferente do de adulto. Então eu tive que voltar a aprender tudo isso de novo, aprender a fazer esses cálculos, porque as medicações são tudo minimamente calculadas, né? E eu tive que aprender a voltar tudo isso. E se eu estivesse trabalhando, não ia ter tempo para poder fazer. Quando eu me planejei para vir para Portugal, uma das coisas que a gente se planejou foi com relação a isso, né? Eu me planejei durante 3 anos para vir. E um dos nossos planejamentos, nosso foco era de eu não precisar trabalhar enquanto tivesse o meu processo de validação de diploma, porque eu sabia que eu ia precisar estudar. Porque, como eu optei por fazer pela acreditação de disciplina, eu sabia que eu ia ter que fazer algumas disciplinas para poder concluir esse processo. Então eu falei, não, já que eu vou precisar estudar, vou precisar dedicar tempo para isso, eu não vou optar por não trabalhar, né? Então foi nesse foco que a gente fez o nosso planejamento financeiro para vir para Portugal. Lógico, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que quer vir logo e tal. Mas assim, uma dica que eu dou pra vocês é se planejem. Independente do tempo que demore pra vocês virem, se planejem. Porque se você se planejar financeiramente, tudo flui de uma forma melhor, tá bom? E aí, foi nessa. Então, essa também foi minha dificuldade. Em saúde mental e psiquiatria, eu tive dificuldade com relação a
como se fala, as condutas terapêuticas, né, as medidas terapêuticas, intervenções terapêuticas. Eu tive muita dificuldade por conta que, quando eu fiz saúde mental e psiquiatria na faculdade, a minha não foi muito, sabe, como que eu posso dizer pra vocês? Não foi muito completa, né? Eu senti que faltou muitas informações. E quando eu cheguei aqui e eles viram lá na grade que eu já tinha feito saúde mental e psiquiatria, a parte teórica, eles só me colocaram pra fazer estágio, que é uma coisa que eu não tive no Brasil, foi estágio. E aí eu entrei com o pé esquerdo, na verdade nem foi direito, foi com o pé esquerdo mesmo, porque eu já entrei com medo, eu fui estagiar num hospital psiquiátrico. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse estágio, né? Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem, tá? Eu consegui me dedicar, precisei estudar sobre os medicamentos, né, que eles utilizam na área de psiquiatria. Precisei estudar sobre os sinais e sintomas que os pacientes, né, que aqui se chamam utentes ou doentes, apresentavam em relação à progressão da doença, ou avanço, né, ou, como fala, retrocesso da doença, pra gente poder conseguir assimilar através dos sinais e sintomas que o utente estava apresentando. Tive que estudar também com relação a efeitos de gatilhos, que a gente fala aqui, né, que ativa, é como se estivesse ativando a doença deles, né, a crise, na verdade. Então eu precisei estudar muitas coisas sobre a questão de psiquiatria. Foi um estágio que eu fechei com honra e glória, graças a Deus, com nota máxima. Eu gostei do aprendizado, saí de lá com uma outra cabeça sobre a questão do doente mental, né, da pessoa que tem a doença mental. Eu, na verdade, pude desconstruir essa questão, pude olhar primeiramente para o ser humano, para o doente, né, como pessoa, para depois olhar a doença dele e conseguir compreender as manifestações que eles apresentavam, como amenizar as crises, né? Então foi muito, muito gratificante esse estágio. Depois eu entrei em férias e aí a gente foi para o estágio do centro de saúde, né? Que foi para o USF, né? Unidade de Saúde da Família, onde eu também tive algumas dificuldades, né? O meu estágio também de saúde de rede básica, na verdade, no Brasil, não foi lá muitas essas coisas. Eu senti muita dificuldade em muitas coisas. Teve por parte da orientadora que ela tava, não sei o que aconteceu, mas a gente não teve uma firmeza do conhecimento. A equipe também não nos abraçou, né? E eu senti muita dificuldade. Eu passei em saúde de rede básica no Brasil, mas eu percebi que eu tinha algumas dificuldades ainda. E aqui eu tive que fazer rede básica, né, que foi o centro de saúde, e dentro, né, do sistema eu senti algumas dificuldades, principalmente com o sistema informático que eles utilizam aqui, que é o S-Clínico. Eu senti a dificuldade no início para poder manusear, mas depois, quando eu consegui aprender, consegui levar tranquila. Outra dificuldade que eu tive foi com relação aos programas de saúde, né, da família aqui em Portugal, que existem algumas diferenças. Por exemplo, na saúde infantil, tem aquela parte que o enfermeiro a gente faz a avaliação completa da criança, né, principalmente quando é bebês, pra gente ver os reflexos, a ausculta, essas coisas. Aqui eles não fazem, tá? O enfermeiro aqui da saúde da família, eles não fazem essa questão, eles só fazem mesmo uma questão da orientação com relação à alimentação, a vacinação, a orientação da vacinação, acompanhamento, né, o desenvolvimento da criança, desde pequeno até chegar à fase adolescente, né, da adolescência. Ele faz mais a questão de orientação mesmo, sabe? De orientar o desenvolvimento com relação ao desenvolvimento social, desenvolvimento psicológico, compreender as fases do desenvolvimento das crianças. Para quem se formou na região de Salvador também, eu não sei nas outras faculdades, né, mas onde eu me formei em saúde materna, a gente aprende a acompanhar a gestante até o puérpero, né? E a gente faz algumas avaliações, como, por exemplo, avaliar a posição fetal, a ausculta, né? Ver perímetro uterino, né? Só que aqui a gente não faz nada disso, tá? O enfermeiro não faz isso na USF. Só quem faz é o médico ou o enfermeiro especialista, né? Ou seja, o enfermeiro obstetra. Se for um enfermeiro com formação geral, eles não fazem esse tipo de avaliação, tá bom? Então, assim, foi algumas coisas que eu fui observando diferente. Na saúde da família, eu pude abranger alguns conhecimentos com relação a alguns programas, como de hipertensão, pacientes diabéticos, né? Saúde da família, saúde reprodutiva, né? Teve saúde materna, saúde infantil, né? Então a gente pôde abranger. Teve também a questão dos tratamentos, né? Que é com relação a fazer todo tipo de tratamentos de pensos. Curativo aqui se chama pensos, né?
eu senti no início uma grande dificuldade com relação aos pensos, porque eram totalmente diferentes dos que eu já estava acostumada a usar no Brasil. Só tinha dois que eu conhecia, que eram os que eu já utilizava, que era o Aquacel e o Piosana, que a gente chama, né? A gás de pretolato. Eram os dois que eu utilizava no Brasil, que eu vi aqui. O restante eu não conhecia. E aí foi que surgiu a ideia de eu fazer um projeto baseado nos pensos, né? Porque com relação à avaliação final do estágio de centro de saúde, né, que foi o IVP1 e o IVP2, a faculdade propôs que a gente fizesse um projeto que deixasse na unidade, ou na unidade ou para os utentes. E aí a gente pensou, né, foi em dupla, eu e uma colega minha, nós pensamos em fazer um projeto voltado à questão dos pensos, e a gente conseguiu fazer uma tabela de avaliação da ferida correlacionada com os pensos que existiam na unidade. Como a gente teve dificuldade com relação aos pensos, foi dessa maneira que a gente conseguiu estudar cada um penso para poder aprimorar e colocar em prática os nossos conhecimentos, né? Eu até postei lá no meu Instagram a foto do mapa que a gente conseguiu fazer, foi bastante legal, bastante interativo, e a gente conseguiu aprender. Então, assim, essas foram as minhas dificuldades durante esses estágios, né? E a dica que eu dou pra vocês é estudem, tá? Não, como falar assim, não se precipite. Se caso você for optar pela acreditação em disciplinas, deixe sair o resultado primeiro de quais são as disciplinas que você irá precisar estudar, né, para depois você estudar. Uma dica que eu dou para vocês é alguns sites que você pode estudar aqui em Portugal. O principal que tem aqui, que você consegue bastante informações, é o CUF, né, que é um hospital aqui em Portugal, é uma rede muito grande. Tem também o do CNS, que você consegue encontrar vastas informações lá, falando sobre assuntos voltados para a área da saúde, tá? Alguns procedimentos. Então, foram esses dois sites que eu usava para poder fomentar o meu conhecimento com relação às práticas, à forma de abordagem de enfermagem aqui em Portugal. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tenham pegado, né, as informações. E em breve vou estar colocando também, na verdade vou fazer uma live junto com outros colegas lá no Instagram. Então de antemão já vem aqui, né, nesse arroba aqui, já clica lá no Instagram, já me segue e fica preparado esperando essa live, porque vai ser muito importante. Vamos falar com detalhes, né, sobre as nossas experiências. Vou trazer colegas que teve experiência na rede hospitalar, né, teve colegas que trabalhou enquanto fazia o processo. Vou trazer para vocês verem a opinião dele, se foi fácil, se foi difícil, como foi a questão de correlacionar, né? Gerir esse tempo entre o estudo, entre o processo de validação com relação ao trabalho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as informações que eu queria trazer para vocês. Já terminei essa primeira etapa, que era somente fazer os estágios, né? Concluí a semana passada, no dia 23 de junho. E agora só estou no aguardo mesmo para poder trabalhar da faculdade, poder imprimir, né, fazer a confecção do meu diploma e após isso poder dar entrada na ordem dos enfermeiros. Eu não sei quanto tempo vai durar para poder dar entrada na ordem dos enfermeiros, não sei quanto tempo eles vão me responder com o meu cartãozinho da ordem, né, que é como se fosse o Corém aí no Brasil. Mas assim que eu conseguir pegar meu cartão da ordem do enfermeiro, eu volto aqui para fazer um vídeo para vocês, para dizer quanto tempo durou a inscrição, como foi todo o processo, como foi para me inscrever, tá bom? Então não sai daqui, continua aqui no meu canal me acompanhando. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. De antemão já curte, já compartilha, já comenta aqui o que vocês acharam, tá? Então até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!